nem haja alguma raiz de amargura aqui, brotando-vos pelo rio. Oh, 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 oh. E por meio dela muitos sejam contaminados. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Jesus. Para que dentre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza a erva venenosa e amarga. Santo eterno Deus. Amém? Então, eu sou a substituta. Essa aula era para Nanda, quase que ela veio. Mas aí estou substituindo aqui, em nome de Jesus. Então, irmãos, hoje a gente vai para a última, né? E eu quero pedir para vocês abrirem de novo Atos 2. Que eu creio que toda essa ministração que a gente fez aqui, se nós seguir Atos 2, a partir do 42, a gente vai ter entendido o que o Senhor quer da nossa vida. E uma pergunta, quem conseguiu assistir o seminário hoje? Alguém conseguiu? Então, vocês vão se identificar muito, fiquei muito feliz de ver que o nosso capítulo tem muito a ver com o que o Senhor falou hoje. E isso é uma alegria para a gente, que sempre a gente vê o Senhor falando a mesma coisa aqui também, né? Então, Atos 2, 42. Eu vou só ler, gente, para a gente dar uma adiantadinha aqui. Mas tudo que a gente já viu sobre isso até agora, a gente já entendeu que o grupo familiar é a menina dos olhos do Senhor. A gente já entendeu que o grupo familiar é o que vai sobrar daqui a pouco. Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado, tanto amor, tanto esmero por essa obra. E eu vou só ler ali a partir do 42, que até o título já fala, né? Como viviam os convertidos. Então, a gente já sabe
que os 4 evangelhos foi Jesus explicando tudo como ele queria. E Atos é os apóstolos fazendo o que Jesus tinha ensinado nos quatro minha memória, tá vendo? Nos 4 evangelhos. Então, para a gente prestar bem atenção, os irmãos dessa época, eles saíram fazendo o que o Senhor mandou eles fazer. E a partir daquele grupo ali, o mundo inteiro conheceu o evangelho. A gente parece que não para pensar. Eles estavam lá num lugar, lá num cantinho, e daquilo ali o Senhor fez tudo o que fez. Então, o Senhor era o melhor preparador de líder que pode existir. E Ele ensinou tudo, e Atos é eles praticando o que o Senhor ensinou. E agora nós estamos aqui para fazer a mesma coisa. Então, eu costumo dizer assim, que às vezes a gente tem um engano. Nós é a mesma coisa que Paulo, Pedro, que João, eles fizeram lá no tempo deles, e nós seguimos fazendo aqui, para chegar esse evangelho a outras pessoas também. Só que eles eram mais diligentes que nós, né? Mas em nome de Jesus você vai fazer essa obra. Então eu vou só ler aqui, tá? Mas prestem bastante atenção, se vocês quiserem fechar o olho, o que vocês quiserem, mas que essa palavra... O primeiro dia que o Felipe leu essa palavra aqui, eu já tinha lido 200.000 vezes ela, mas ela entrou diferente, porque a palavra ela é viva, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, eles faziam isso aqui, e o Senhor, dia a dia, ia acrescentando as outras pessoas, né? E eu quero que vocês fiquem bem com essa palavra aqui na cabeça, assim, porque é isso aqui que nós temos que fazer. E eu vou me deter bastante em ler. Não é tão grande como parece, que olha o tamanho da apostila que a gente imprimiu, mas bem boa para estudar, ainda para escrever nela, né, que eu gosto. E o nome é Hora de Estabelecer a Realidade. Então, a realidade é o modelo do monte, é como o Senhor nos deixou para fazer as coisas, por isso que eu disse que quem viu hoje vai falar muito aqui do que foi dito hoje. Não inventa, faz segundo o modelo do monte, faz segundo está escrito aqui. Então, assim, para sair qualquer engano do nosso coração, por mais que tenha pressão, que não tenha pressão, aqui nunca vai ter show, aqui nunca vai ter fumaça, aqui nunca vai ter parede preta, aqui nós não vamos subir no monte para fazer uma festa lá no monte ou para fazer qualquer coisa. Aqui a gente vai seguir esse modelo que o Senhor nos deixou, de partir esse pão, de ter essa palavra muito forte dentro de nós, porque o Senhor falou que nós vamos socorrer até as pessoas que estão assim, e que acham que isso vai atrair as pessoas para Deus, porque não adianta eu atrair um monte de gente para Deus inventando moda. Vou fazer um churrasco para atrair não sei quem para Deus. A atração para Deus tem que ser Cristo. Por que essas crianças vêm na igreja? O que tem aqui para elas? Tem brinquedo? Tem um parquinho? Por que elas ficam prontas 1 hora antes lá? Porque elas querem vir para cá. Por que se elas ganham roupa, elas só dizem que é para vir para a igreja? O que tem aqui que possa atrair uma criança? Cristo. É a única coisa que tem. E é assim que vai continuar. Então, não tem pressão que faça mudar, porque a gente sabe que assim vincula a pessoa em Cristo, né? Então, eu vou começar aqui. Eu vou ler bastante, assim, a apostila, a gente vai comentar bastante, porque ela é um resumo de tudo o que foi falado até aqui. Vou tentar ser rápida, porque eu também tenho um temperamento que eu não consigo ficar muito tempo sentada. Vamos lá. Na velha aliança, todos buscavam o Senhor em suas casas. Hoje, neste momento final da Era da Graça, a civilização humana vive afastada de Deus. Por isso, não há mais tempo para os cristãos somente desfrutarem de Deus, sem produzirem para Ele.
Todo cristão deve liderar um grupo familiar e todo líder de grupo familiar tem que gerar e cuidar pessoas espiritualmente e desenvolver um trabalho de consagração pessoal para ser usado pelo Espírito. Isso não deve acontecer apenas no dia da reunião. A gente já falou aqui sobre isso, né? Eu não me consagro para o dia da reunião. Eu não me consagro porque vai ter um louvor e adoração. Eu tenho que ser uma pessoa consagrada. Porque se o Senhor quiser me usar no meio da rua, Ele vai me usar. Se o Senhor quiser me usar na fila do mercado, Ele vai me usar. Ele tem que ter liberdade para me usar ou não, na hora que Ele quiser. Né? Não é assim, eu decido que dia que o Senhor vai me usar. Então, aqui fala assim, eu e a Josi estava conversando agora, antes de todo mundo chegar, e aí eu estava orando no sentido assim, ó, que o Senhor multiplique os que estão aqui para poder multiplicar para várias e várias outras pessoas. E por que a gente sabe que esse modelo funciona? Eu vou dar um exemplo para vocês. Como que vocês acham que essa igreja chegou na África, nos Estados Unidos e na Europa? Tem um templo gigante nosso lá? Tem? Tem um templo caro lá? Tem pessoa rica que está lá, levando o evangelho? Não. Foi a mesa, gente. Foi do modelo simples de grupo familiar híbrido, com irmãos aqui e irmãos lá, que negaram tudo e foram embora. Ou vocês acham que eles foram embora assim porque eles estavam com uma promessa maravilhosa de ficar bem? Vocês acham que a Nicole, o Nicolas e a Vitória foram agora porque eles iam enricar lá? Então, começou tudo assim. A igreja na África, gente, está gigante. Começou mandando material. Eles não têm internet quase. E se vocês verem as imagens que a gente recebe deles parados em qualquer lugar, comendo aquele material, vocês não acreditam. E começou com irmãos fazendo grupo familiar com eles, mandando até internet, porque eles quase não têm. E hoje é mais de 2.000 pastores comendo dessa mesa e espalhando essa mesa em toda a África. E esse material, ele foi de graça para lá, irmãos. De graça para esses irmãos da África, não de graça para a editora. Então, às vezes, a gente paga um valor que a gente pode para que algum irmão que não possa consiga receber essa palavra. E tomou conta da África. O Flávio Pires, que é que faz esse trabalho, agora ele está só na editora, né, para poder ampliar mais. Na Europa, que eu já achei um encontro bem grande, e achei com irmãos falando a língua de lá, então eu sei que é de lá. Para um trabalho de formiguinha, como a gente faz, através de grupo familiar, esse ano vai ter o primeiro nos Estados Unidos, sem templo, gente. Porque é muito fácil, a gente sabe que tem igrejas que estão lá, que são muito ricas aqui, que botaram uma igreja monumental lá. Não é assim. E está dando certo. E quem está indo ali, e quem está se alimentando, é porque quer muito Jesus. Porque não tem outra atração. Não é verdade? Isso, para mim, é a coisa mais linda que tem. Daí vamos continuar aqui. Ó. Sempre que possível, a pessoa deve gerar pessoas, evangelizar, falar do Senhor e também cuidar de pessoas, apacentando e incentivando todos a se alimentarem do pão vivo da mesa do Senhor. E quem puder acessar lá na TV Menorá, a mesa do Senhor, que foi o seminário que veio para nós um pouquinho antes da pandemia, onde o Senhor disse que nós ia ter que nos alimentar em casa, que foi uma profecia da igreja, logo depois fechou tudo. Vocês sabem que nós vamos ter a última pandemia ainda, né? A pandemia de Apocalipse, gravíssima. E está lá em Apocalipse. Talvez a gente vai ter que se alimentar em casa de novo. A gente não sabe. Então, é a mesa que nos socorre. Se a gente depender de grandes templos, de coisas assim, vai ficar difícil, né? Vamos lá. É encargo de todos os membros do corpo de Cristo a geração e o cuidado das ovelhas. Precisamos buscar o Senhor e estabelecer um trabalho nos moldes e na direção do Espírito. A obra do Senhor é feita com a liberação do Espírito e não com a razão humana. Gerar é lançar a rede, cadê a Nusa? À direita do barco. Temos direitos e responsabilidades no corpo e não podemos ficar parados vendo o tempo passar. É que eu e a Nusa comentamos, elas que foi as primícias dela essa palavra hoje. O que é tirar a rede à direita do barco? Em obediência ao Senhor. Até a gente comentou com a Nusa a palavra, eu não posso ler tudo aqui, porque a gente já está assim com o tempo mais apertado,
mas dizia que eles tinham tentado pescar a noite toda e que não tinham pegado nada. E que daí, quando eles acordaram, o Senhor diz, lança a rede à direita do barco. E eles até disseram, Senhor, a gente pescou, não tem nada, mas como tu está mandando, a gente vai fazer. E eles pegaram 186 grandes peixes, né? Então, para nós, o que significa isso? Fazer em obediência ao Senhor. Não adianta fazer um monte de coisa desobedecendo o Senhor. Não vai dar certo. Mas se a gente fizer segundo o que o Senhor está nos orientando, vai funcionar. E ali em Atos diz o quê? Oração, partir o pão, consagração. Todos gostavam do povo da igreja. O Senhor acrescentava dia a dia. Ninguém tinha dificuldade porque um ajudava o outro. Mas daí a gente quer fazer de outro jeito, não vai funcionar. Mas se a gente seguir e atirar a rede à direita do barco, o Senhor é responsável para cumprir a palavra dele na nossa vida, né? Vamos lá. A obra de Deus é feita pela liberação do Espírito e não pela ideia e vontade de homens. Cada pessoa que chega ao grupo familiar é escolhida do Senhor para fazer parte do reino de Deus como membro da igreja. Gente, é uma realidade isso. Por que vocês estão aqui hoje? Porque vocês chegaram num grupo familiar. Quem aqui, deixa eu ver, não tem nenhum aqui que não foi num grupo familiar que chegou. Talvez elas vieram direto na igreja, mas foi de um grupo familiar lá da Lu. A Maria é de um grupo familiar, o Felipe é de um grupo familiar, a Nusa e o Edilson a gente visitava lá, pois ela começou a ir no grupo da Dona Maria. O Francisco é do grupo da familiar da Marluce, gente. Quando a Marluce chegou na igreja. Francisco lá do Maranhão, como ele conta aqui, ó, toda hora. Destruidinho pelo mundo. Ele chegou num grupo familiar lá da Marluce. Aquele lá, ó, vestido de preto, com a unha pintada de preto. Chegou num grupo familiar. Só que ele não sabia que tinha um grupo lá naquela casa. E ele chegou porque ele tinha sido expulso de casa pelos pais. Ó, eu gosto de contar, porque a gente tem que saber como é que a gente chegou na igreja. Felipe. E ele chegou e quando a pessoa disse assim, ele foi convidar uma amiga dele para sair, eu acho. E ela disse assim, não, fica aqui, vai ter um grupo familiar. E ele disse, que oração, estou indo embora. Quando ele foi passar pelo portão, nós estávamos chegando. E ele ficou com vergonha, não teve coragem de sair, no próprio Cristo, né? Felipe nunca mais saiu da igreja depois daquele primeiro grupo familiar. Nunca, o Felipe nunca deu um tempo daquele primeiro grupo familiar. Depois ele trouxe a Nanda. É grupo familiar, gente. E assim, ó, aí a gente pensa assim, mas não tem um monte de gente. Não importa, tem que ter qualidade. Você tem que estar cheio de Cristo no coração, porque vocês vão sair na rua e vão falar de Cristo com realidade. Maria, de um grupo familiar. Foi visitar também uma casa e disse, chegou a Maria. Todo mundo aqui, a Josi. Então, vamos lá. Todos precisam aprender desde o início que fazem parte de um reino e que devem se alimentar na mesa do Senhor para trabalhar para Ele. Todos precisam saber que temos benefícios e responsabilidades. Então, a gente tem benefício do Senhor, mas a gente tem responsabilidade também. Não é assim, eu não venho aqui para quebrar um galho da minha vida. O reino de Deus é muito maior do que isso. Daqui a pouco vai se descortinar uma realidade que o mundo espiritual é muito maior do que eu imagino. O Senhor diz que se eu tenho esperança só nesse mundo, eu sou o mais miserável de todos os homens. A gente está sendo preparado para uma glória, a gente está sendo preparado para um reino. A igreja não é esse mundinho que a gente vive de 4 paredes. Isso não é igreja. A igreja é uma preparação para o reino. E eu sou igreja. Né? Então, a gente tem que abrir a nossa visão, ampliar a nossa visão. Não é um ha-ha-ha. Não é um... Eu e a Josi e o Ed tivemos a experiência essa semana, não foi, Josi? Num grupo familiar da tua avó? De coisas acontecendo aí, no mundo evangélico, que eu saí de lá assombrada. E não era eu e a Josi que estava contando histórias, é que naquele momento o Senhor levou pessoas de denominação lá e eles contavam, só que eles contavam achando bonito aquilo. Que subiu no monte, teve orgia, que não sei o que lá, que não sei o que, e nós assim, ó. Aí eu pensei, cara, a gente é cheio de problema. A gente tem um monte de coisa aqui que a gente precisa consertar. Mas por isso que eu falo, cara, eu não sou evangélica, eu sou cristã. Porque o Senhor vai limpar essa imundícia que está, sujando o nome do Senhor desse jeito. Porque o que a gente ouviu ali como piada, eu fiquei chocada. Eu sou cheia de falha, gente. Eu sou cheia de coisa. Mas a gente tem que ter um pingo de temor do Senhor.
que a vida do Senhor não é essa algazarra, essa brincadeira. E a gente ouviu coisas horrorosas ali, como se fosse tudo bonito, né, Josi? Como se fosse tudo coisa mais linda do mundo. Pastor showman, que tem que pagar não sei quanto. Nós temos uma vida simples? Temos. Outra coisa que eu comentei com o irmão, vou sair desse engano ridículo, gente. Coisa mais ridícula. O Sérgio, se fosse rico, ia vir de avião pinga-pinga aqui para cá, passar a noite no aeroporto, que eu chamo ônibus, avião pinga-pinga, não é um busão aéreo, Felipe? Felipe já fez muito isso. É mais barato que o ônibus, gente. Eu já peguei 1000 desses. Aí chega em Cuiabá, passou a noite acordado e vender carona com o Júnior, com um carro cheio. O cara é podre de rico, vai pagar então uma passagem executiva, chega aqui, aluga o melhor carro e vem para cá. Aí sai do encontro cansado, pega carona com o Júnior de novo, com o carro cheio, a menininha vai falando daqui até lá, porque eu conheço ela. Eu não paro um minuto de falar, Felipe sabe. Vamos sair dessa inércia nossa, nessas bobices que a gente vive. Né? Quantas vezes, sabe quando teve um encontro no Transamérica? O Sérgio, ruim da coluna, chegou para mim, terminou o encontro e disse, irmã, tu consegue uma carona para mim? Vai ter que ser carona, irmã. Vai ter que ser carona. Ou eu vou a pé, porque ele não estava se aguentando. Eu disse, não, peraí, eu procurando um irmão. Ai, gente, chama o melhor carro, então, e vai. A gente tem que sair dessas bobices que a gente vive. Sério mesmo, a gente precisa sair, sabe? Então, essa igreja não é assim. O Senhor nem faz isso já para a gente não fazer besteira mesmo. Ó. O fim é o estabelecimento do reino. Não foi só para quebrar os nossos galhos, como eu disse aqui. Devemos sempre ter em mente que foi Deus quem estabeleceu o modelo da igreja na casa. Isso não é ideias de homens. É o meio de apacentamento de Cristo por meio dos membros. Logo, esta forma mais eficaz de edificar pessoas e colocá-las debaixo da autoridade de Cristo. Então, aqui, ó, por que a igreja na casa? É ali que tu desenvolve os dons. É ali que tu cresce em vida. É ali que tem palavra de nutrição. Por que da agenda? Não tem ninguém tentando dominar com uma agenda, gente. É para a gente não ficar falando bobagem num grupo. É para ter horário para começar e para terminar, para as pessoas poderem saber horário para ir lá. É para não ficar falando de moda num grupo, nem de show de não sei o quê. Por que o Senhor botou do início ao fim assim? Para ter palavra do início ao fim. É palavra, é louvor de palavra, é nutrivídeo de palavra, é palavra, é palavra. Por quê? Porque a palavra é que liberta. Eu estava conversando com a Nusa hoje. Primeira vez que é que a gente conversa bastante. A primeira vez que eu ouvi, conhecereis a verdade vos libertará, eu me apeguei com tudo, porque eu queria. Eu queria ser liberta da angústia, da amargura, daquele tédio que a gente sente, que aquilo é horroroso antes de conhecer o Senhor, que nem um dia está bom. Eu queria me livrar de tudo aquilo. E é por isso que a gente quer que vocês comam, para crescer, para renovar a mente, para ter uma vida diferente. É por isso, para crescer em vida, para ter a sabedoria que vem do alto. O Senhor fala assim, ó, que inteligência sem sabedoria não adianta de nada. E a maior verdade. Hoje no encontro foi falado, irmão, sai dessa ilusão. Se o Senhor soprar um vento na tua vida, tu perde tudo que tu tem. Daí o Sérgio deu o exemplo dele, perdi tudo em 11 meses, porque eu achava que eu era o cara. Então, por isso que a gente precisa renovar, a gente precisa... O que é inteligência espiritual, gente? É colocar a minha inteligência normal subjugada pela sabedoria do Senhor. Foi isso que Salomão recebeu. Por isso que ele era o homem mais sábio da terra. Toda a sabedoria que eu preciso, Deus tem. Eu vou discernir as coisas, eu discerno se tem uma pessoa perigosa, eu discerno se tem alguma coisa espiritual acontecendo. Só Deus pode dar isso, né? Então, vamos lá. Então, o Senhor diz que Ele estabeleceu os grupos para que eu cresça em vida, para que eu desenvolva meus dons, para que eu aprenda a cantar. Eu sei que tem uma moça aqui, gente, que canta. Está se escondendo aqui nessa igreja. Aqui nessa igreja. Aqui nessa igreja, com um casaco azul. A hora final se aproxima. Precisamos recuperar o que perdemos e não medir esforços para fazer a obra do Senhor. Temos que buscar os perdidos e ensinar as pessoas a se consagrarem. Devemos ir à mesa do Senhor e levar os membros a estarem também. Assim todos poderão produzir para Deus, pois ovelha gera ovelha. Este treinamento deve ser feito com paciência e esmero do líder,
com os participantes do grupo, pois a eficácia do grupo está na simplicidade de ensinar as pessoas a fazerem o que Deus pediu. Então, assim, ó, o líder do grupo ele tem essa responsabilidade. E lá, a pessoa consegue ver as deficiências. Vamos dar um exemplo. Às vezes, uma pessoa está muito bem numa área, ela tem fé, ela consegue até ter fé até para os outros. Mas tem outra área que a gente percebe que ela precisa de comida naquela área. Deixa eu ver um exemplo. A gente começa a perceber assim, que no grupo, por exemplo, tem espírito de lascívia. Que a pessoa é uma bênção, ela tem fé realmente, mas aquilo ali está atacando, aquilo ali está prejudicando, aquilo ali pode prejudicar ela. O que eu vou fazer? Com amor, eu vou começar a introduzir material que falam sobre isso. Vou começar a colocar mais à mesa ali sobre isso. Olha lá, João 4 fala muito sobre isso. Rejeição, dor curável, fala muito sobre isso. Então, assim, eu sempre tenho que estar atento, porque às vezes eu acho que está tudo ótimo, está tudo bem, mas não está. A pessoa está precisando comer, está precisando se alimentar, e a verdade vai libertar. Não adianta eu falar. Mas que diz sempre. Quanto mais falava para ela parar de beber, mais ela bebia. Não vai adiantar. O que vai adiantar? A palavra aqui, renovando a mente. Né, Silvana? Então, é isso. Então, a gente precisa sair da preguiça e ajudar as pessoas. Eu quero que vocês abram bem rapidinho Romanos 16. Romanos 16, eu pedi para a Nusa ler bem alto para mim. Romanos 16, 1 e 2. Romanos 16, 1 e o 2. Só 1 e o 2, ela vai só ler também. Mas ela fez óculos, viu, gente? Amém. Então, essa irmã é a Febe. Era uma irmã muito madura, que ajudava Paulo em tudo, e ele falou que ela estava indo para essa cidade, e ele estava recomendando que era para cuidar bem dela. Ela era uma missionária, uma serva do Senhor, e para nós hoje significa, sim, uma igreja madura, uma irmã cheia do Espírito Santo, um irmão cheio do Espírito Santo, e é isso que o Senhor quer nos levar, né? A uma igreja madura. Sempre essa palavra mexe comigo. Ela ajudava em tudo, ela fazia, ela viajava, ela ajudava Paulo, e assim que a gente tem que ser, né? Então, vamos lá. O crescimento da igreja vem pelo gerar e o cuidar dentro das casas. O que está inadequado precisa urgentemente ser ajustado, pois chegou a hora em que aquele que segue o modelo do monte será honrado. Foi falado muito isso hoje, né? No nosso encontro. Depois vocês assistam, que vai fechar com isso aqui. Podemos até afirmar que fazemos a obra, mas quem está nos dirigindo? É o Senhor ou é nós mesmos? Se trabalhamos 15 horas por dia em uma empresa, por exemplo, mas fazemos o serviço fora dos padrões da empresa, no final do mês nós vamos ter problemas, não vamos? E com o Senhor é a mesma coisa. A gente pode trabalhar 15 horas para Ele, mas se a gente não fizer no modelo que Ele quer, não vai redundar em nada de bom. E nós não vamos ser abençoados mesmo pelo Senhor, né? Porque o Senhor disse que a gente não pode fazer a obra relaxadamente e não pode ficar inventando moda. Ele já deixou tudo como é para fazer. Ele não me deixou aqui para eu inventar como que é para fazer. Isso que a gente não entende, né? O nosso manual está aqui. Eu tenho que seguir o manual. Por isso que todo o material da igreja está com esse manual aqui. A igreja na casa não saiu da cabeça de uma pessoa. Ela está aqui. Vamos lá. Além de ajustarmos nossa visão e serviço a Deus, também devemos incentivar a consagração dos demais irmãos, pois quando todos estiverem seguindo a visão celestial, a igreja gloriosa aparecerá na terra. Devemos tirar um momento de oração hoje para pedir perdão. Gente, assim, ó, vocês acharam que era muito longo? Está terminando. E eu até anotei essa oração para a gente fazer junto. Mas eu quero voltar assim um pouquinho. Esse aqui, ó, quem tiver o livro em casa depois lê. Mas toda essa parte fala sobre a gente seguir o modelo do monte e não inventar moda, sobre fazer da vontade do Senhor, sobre seguir Atos 2, a partir do 42. Aqui tem muito líder de grupo familiar.
Você é responsável por um rebanho que está lá na tua casa. Tem que ter amor pelaquele rebanho. A pessoa nova que chega lá, ela é motivo para te grudar nela e ouvir ela, que nem a gente quando chegou na igreja. A gente chegou que era um caco, gente. Não sei se todo mundo, nossa, eu era um caco vestido de gente. Uma separação horrorosa, criando filho sozinho, pequenininha, que hoje eu entendo até porque que era mais difícil ainda, muito grudada em mim. E eu cheguei assim, tu acha que eu era quem eu sou hoje? Por isso que eu agradeço todo dia. Nunca mais quero voltar a ser daquele jeito. Eu era triste, eu era fechada, ninguém conseguia tirar nada de mim. Eu não falava que eu tinha problema, eu guardava tudo para mim, dando uma de forte, que eu não era. Então eu agradeço todo dia, de um dia alguém ter me acolhido. E eu me lembro que uma irmã, esposa do pastor, hoje eu faço isso também, né? Sabendo que eu era fechada daquele jeito, cheia de amargura, né? Ela disse assim, vamos ali dar uma volta, tomar um café? Eu achei que eu ia tomar um café, né, gente? Eu faço isso hoje, vocês já sabem que não é o café. Aí ela, nossa, Adri, e como é que tu era antes, assim? Como é que é a tua história? Nem me lembro como é que ela perguntou para assim, minha história? Como assim minha história? Daí ela começou a me perguntar. Eu odiava que me perguntavam, eu não gostava de falar. Eu ficava sofrendo sozinha. Nem o Edo sabia. Eu conhecia o Edo, eu fui embora para Porto Alegre, fui trabalhar em Porto Alegre, nem o Edo sabia o tanto que eu sofria. Imagina, gente, eu acho assim, hoje eu pensando, é caso de hospício. Tu se separa e tu tem que ir embora para uma capital de não sei quantos milhões de gente para te poder ficar longe, levando uma criança de 5 anos. Hoje eu fico pensando assim, eu penso, meu Deus, né? Pegando o ônibus, 50 quadras para levá-la para a escola, eu me lembro disso. E às vezes sem dinheiro, voltava 50 quadras a pé. Ou às vezes ficava lá, porque eu trabalhava de noite. Por que eu trabalhava de noite? Porque a Márcia não gostava de ficar sem mim. E aí de noite o senhor que empregou a minha irmã também me deu emprego e ele disse que eu podia levar ela. E ela ia comigo, sempre. Porque ela era bem comportada, ela conseguia ficar. Aí, como que eu cheguei na igreja, gente? Como que eu cheguei na igreja? Vocês conseguem imaginar como é que eu cheguei na igreja? Quem que me libertou a palavra? Esse menino aqui, o Felipe, essa semana é a semana de lembrar, já lembramos lá na Dani. O Felipe me acordava às 6 horas da manhã, sedento de Deus, desesperado por Deus, tomado de rejeição. 6 horas da manhã, todo dia o Felipe me acordava. Eu acordava com o Felipe na minha porta, pedindo comida, comia. Esse menino comia comida espiritual. Ele saía com caixa assim, de CD e livro. Por que o Felipe está aqui até agora? Que segura e comia. Mas ele comia tudo que dava de comida para ele. E nada adiantava. Ele era tão sedento de Deus que tu dava CDs e ele vinha assim, tipo no outro dia, escutei 10. Meu Deus, não sei mais que comida eu vou dar para segurir. Coisa boa, né? Se todo mundo fosse assim hoje. Hoje tem que dar de colherinha. Come, meu filho, come. Esse aqui, não era, Felipe? Não era? Depois começou a cantar, cantava só um louvor. Ficava 15 minutos cantando o louvor e a gente disse, tu não vai terminar. Eu não sei como é que termina. Tu lembra? Gente, comida. A gente comia muito. Então, e nós não tínhamos essa facilidade que a gente tem hoje. Nós esperávamos o material chegar do Rio Grande do Sul e ficava meses sem comer, porque não vinha o material. Quando chegava, nós parecia aquela imagem lá que tem, às vezes, do povo que não pode ler a Bíblia. Chegava o material, a gente abria a caixa, a gente parecia doido em volta daquela caixa, porque a gente tinha fome de Deus. Hoje o Senhor nos deu tudo e parece que a gente não tem mais fome de Deus. Né? Então, a aula é sobre isso, é sobre eu me alimentar, para eu cuidar das outras pessoas, para eu agradecer ao Senhor o que eu era e quem eu sou, que ninguém mais é a mesma pessoa. Ninguém, gente, ninguém mais é a mesma pessoa. Ninguém. Eu cito nós mesmos, porque a gente pode citar. Só chorava. Hoje ela só ri. Dona Valdete. Vocês acham que a Dona Valdete era feliz assim? Então, o que foi, gente? Comida, paciência, perseverança. E aí agora, todo mundo tem que fazer isso, esse trabalho. Chegou lá no teu grupo familiar, aquele irmãozinho só pensa assim, olha como é que eu era, deixa eu sentar aqui com ele, deixa eu ouvir, se o senhor trouxe aqui é importante que ele esteja aqui, deixa eu cuidar dele, deixa eu alimentar ele, deixa eu ver o que ele quer. Tivemos uma experiência tremenda com aquela irmãzinha que a Dani falou,
aqui na igreja, lembra que ela foi atender e teve que falar do Senhor para ela, do tumor na cabeça? Se batizou por aspersão essa semana. Teve que ser dentro do quarto dela, não pode sair do quarto. Gigante, o tumor, todo um lado. E está comendo. Chegamos lá, aplicativo já abaixado, tudo abaixado, ela não pode sair da cama. Comendo. Só porque a gente se dispõe. Pode falar. É mesmo. Muita história, né, dona Odete? Muito caminhoneiro já aceitou o Senhor. Capaz dos caminhoneiros que trabalham lá diz, tu já te aceitaram o Senhor, porque era uma gentarada lá no Piauí, né? Você lembra que ficava só nós? Às vezes ficava. Só eu e você e o Ed e o Piauí. Ah, tá, lembro. Desse jeito. Hoje não. Mas estamos tudo aqui. E é isso, gente. Então, eu quero convidar vocês, então, a gente fazer essa oração que foi falada aqui, ela é bem curtinha. Eu quero só ler a última parte aqui, ó. Com os acontecimentos mundiais dos últimos anos, muitos cristãos estão gravitando em volta de uma procura por algo, mas nada encontrarão, porque tudo o que ocorre em nossas vidas vem de Deus. O que vivemos a nível natural, mundial, é permissão de Deus para quebrar o sistema de clérigo e leigo. O que é sistema de clérigo e leigo? É um falando e os outros tudo sentado recebendo. O Senhor está destruindo isso, gente. Vocês estão vendo as notícias? Está destruindo as grandes aglomerações, está destruindo quem estava roubando, Vocês estão vendo? Está acontecendo. Então, o Senhor não quer isso. Eu tenho dom. Eu não posso ficar aqui sentado esperando o Edo falar 1h30 e eu cheio de dom assim. Poxa, eu nem aguentava. Essa aqui, a Lavínia, hoje. Aí eu quero chegar o dia que eu vou dar aula aqui na igreja. Ela quer dar aula aqui na igreja. Vai se preparando que tu vai dar aula aqui na igreja. Então, quem que aguenta ficar só sentado? Coisa linda lá, um grupo familiar, estou cuidando das pessoas, né? Então, esse sistema clérigo e leigo vai acabar. O Senhor nunca quis isso, ele já destruiu um templo lá onde era isso. Então, a gente não vai construir de volta, não vai existir isso, porque o Senhor não quer. Se o Senhor não quer, não vai ter, né? Lembra quando o Senhor destruiu o templo, que estava desse jeito? Então, assim a igreja gloriosa aparecerá nesses últimos momentos da Era da Graça. Jamais voltaremos ao sistema antigo, pois foi Deus quem o destruiu. Aceite, o Senhor é um, a palavra é uma e nós somos servos. Basta obedecermos a Cristo e a unidade aparecerá. Precisamos apenas nos humilhar e fazer o que já aprendemos com o Senhor Jesus Cristo. Então, parar de inventar moda, achar que é conversa de homem, lê aqui. Lê aqui. Lê aqui. Quantas igrejas na casa, lê tudo aqui. Lê aqui que todos os enganos vão cair por terra, né? E se a gente tem alguma dúvida, que vai acontecer coisas, que daqui a pouco a gente vai só poder buscar em casa, é bom a gente pensar também. Porque assim, ó, talvez não vá ninguém, um policial, fechar, mas qual é o jeito que está complicando, e complica aqui, complica ali. Quem trabalha mais assim, nos limites de recursos, vamos dizer assim, talvez não consiga também. E os grandes que está aparecendo muita sujeira, também não vai ficar de pé, porque o Senhor não vai permitir. Então, eu não sei como é que vai se dar isso, mas eu sei que a gente tem uma mesa maravilhosa e que a gente pode buscar nas nossas casas se alguma coisa acontecer, e ainda podemos sempre nos ver nessas casas. É só cada um ir ver o outro se acontecer alguma coisa, né? No escondidinho lá da nossa casa, a gente vai sempre poder buscar o Senhor. Então, é isso, irmãos. Agora vamos fazer a oração. Tá. Ah, tá. Tá. Então, só 2 pessoas. E vamos fazer assim, ó, vai ser 2 pessoas que realmente o Senhor tocou hoje, de alguma coisa assim que talvez queira mudar, ou seja o que for, até para a gente ser bem objetivo, porque não adianta assim, eu vim aqui só porque eu quero vir aqui. Se mexeu aí contigo alguma coisa, vem. E se tu está relutando para vir, vem igual. Se está com vergonha de vir, vem. Agora ninguém vai vir. Quem vai vir? Quem vai ser? A Andréia. Vai ser a Andréia e a Silvana, então. Porque... Eu fui da bebida, né? E que nem a irmã falou.
eu nunca mais quero voltar para a bebida. Então, eu não desagarro do pé do Senhor por causa disso. Porque eu sei que se eu largar de Deus, Ele vai fazer eu voltar para o que eu era. E eu creio, sim, que é Deus que encaminha as coisas mesmo. E é pela palavra, pelos irmãos, porque nós conhecemos a irmã, assim, a Lu falou bem assim, Silvana, eu conheci uma pessoa e ela vai vir aqui em casa. E vem aqui, eu falei, uai, o que eu vou fazer aí? Você conheceu a pessoa, você que tem que estar preparada, né? Eu não vou fazer o quê aí? Não, mas vem aqui. Aí eu sou bem obediente. Aí eu fui. Foi onde nós conhecemos a irmã, né? No grupo lá da Lu. Daqui um pouco o grupo chegou lá em casa. Você vê, né? Ir lá em casa é uma maravilha. E sempre chega pessoas com a mesma situação minha, que bebia, ou às vezes até pior, né? Até tem aquele irmãozinho lá, daquele sítio lá, o Janilton. E eu estava ali pensando, né? Como que Deus é. Ele é conhecido desde a infância nossa. Ele chegou lá contando até um testemunho. E eu achei muito, assim, muito grato, né? Por nós viver, né? Muita gente. E, assim, esses dias teve um comentário que... O que mudou aqui? Eu falei, meu Deus. Só quem não quer ver, que não, né? Não está vendo a mudança. Porque o Zezinho, chegava os irmãos lá, meu Deus. Ele faltava falar, ô, irmão, vai embora, minha irmã. E nós sempre orando, né, pedindo para que Deus mudasse. Graças a Deus, o Zezinho está uma benção, né, em vista de antes, ele está 100, né, nem 10, né, porque a gente tem... E assim, o Mateus, eu, a Andréia, é verdade. E é muita coisa assim, né, que Deus vai quebrantando a gente, né, que a gente gosta, a carne gosta, e eu me nego. E eu sou assim, quando eu vejo que está fazendo mal para mim, eu falo, não, vamos, né? Que nem foi falar do perdão também. Eu estou com um perdão aí retido e, né, Deus já abrandou, que já, né, me perdoou, né? E que, às vezes, que nem foi falar desses dias, vai ter hora que vai ter de separar. E é essa hora. Porque antigamente eu achava que eu cuidava do meu filho. Eu vigiava tudo. Hoje eu vejo que não é. Mas eu tive de perder para ver que é Deus que faz, não é eu. Eu tive de perder. Aí, antigamente, eu não dormia. Eu tinha ansiedade, eu ia dormir pensando no si, o que eu ia fazer, onde que eu ia. Eu ia atrás, para vocês terem uma ideia, eu ia atrás. De madrugada, eu saía, eu, Josué. Verdade, irmã. Assim, eu peço para os irmãos orar pelo Josué, né? É uma pessoa que empina de moto, que é só Deus que cuida. Olha lá, quem está chegando. É só Deus que cuida, né? E toda vez que ele sai, eu pego na moto dele e falo, ô Senhor, onde você passar, meu filho? É uma pessoa maravilhosa. Essa semana ele conseguiu um serviço, está trabalhando. E assim, você vê, ele perdeu minha moto. Eu não tive coragem de cobrar dele. Eu não cobro. Eu sabia que Deus ia me dar outra melhor. E lá no cemitério, o menino foi usado para mim. Falou, tia, não chora, porque Deus vai dar uma melhor para a senhora. E Deus deu. Que é a minha moto que eu tenho. Minha moto era 100zinha, para vocês terem ideia. E Deus me honrou. O menino falou e eu agarrei. Você acredita que eu vi a moto subindo? A partir daquela hora, eu falei, Senhor, se o Senhor está falando que esse menino, o Senhor vai me honrar. Eu andei 2 meses do Carlos Bezerra no Monte Líbano, de a pé. Eu pensava de reclamar, eu falava, não, mas o Senhor falou, eu não vou reclamar. Aí estava eu e o Guinaldo na época. O Guinaldo tinha emprestado a moto para o Zezinho tinha batido a moto dele, né, bagaçado. Aí o Aguinaldo vinha. Porque eu fui emprestar e o jeito que eu estou. Eu falei, Aguinaldo, não reclama, vamos agradecer. Graças a Deus que o Zezinho está vivo, né? E aí, eu sempre falava, né? E quando foi um dia, meu pai falou, Silvana,
levanta cedo amanhã e vai procurar uma moto para o seu. Eu falei, não, pai. Eu ainda, assim, né? Meu pai é difícil, viu? Para quem conhece meu pai... Aí, André morou há 10 anos com ele e não teve o privilégio que eu tive. Dentro de 4 anos, você vê como que é as coisas. Aí eu fui atrás da moto, ele pagou a moto para passar para o meu nome, pagou tudinho que tinha de pagar e me deu a moto. Eu falei, olha só, como que Deus, né? Deus, né? E que Deus tenha feito muita, muita coisa na minha vida, né? Ter me transformado em muita coisa que eu gosto, mas eu falo, Senhor, eu não quero, eu estou na sua mão, eu sou sua filha, cuida de mim, cuida dos meus, que eu cuido dos seus. Eu lembro dessa palavra, né? Então é isso, irmão, que eu deixo para todo mundo aí hoje. Mas não vai deixar de vir por causa disso. A paz, irmãos. Eu estava ali, aí eu senti assim, de vir aqui para falar assim, para os irmãos que às vezes a gente quer ser melhor que as pessoas, né? E a gente não é nada. Nada. Às vezes eu estava... Acho que foi semana passada que meu filho falou que orava para mim voltar para a igreja. Aquilo me matou por dentro, assim, sabe? Senti muita vergonha de, em vez de eu estar aqui orando para ele estar comigo, ele que estava orando para mim voltar, né? Também, graças a Deus. E quando eu estava no mundo, que eu prometi, foi falado aqui esses dias, né? Que a gente contar que as coisas a gente pede, promete, faz, né? E depois não cumpre. Quando meu filho estava na beira da morte, eu prometi tudo para Deus. No começo eu comecei a cumprir, depois eu desandei, né? Fui para o mundo, mas para mim eu não estava errada lá no mundo, porque eu não bebia e não fumava. Só que estava ali, né? Com as pessoas dançando, pessoas lá no mundo. E eu achava assim, eu estou aqui, eu não bebo, não fumo, não estou errado. Olha, o pensamento sendo que eu estava lá, eu sou igual cada um que estava ali, né? Estava pecando do mesmo jeito. E o que a Silvana disse ali, que nós ouvimos lá em casa esses dias, tipo assim, vocês estão indo para a igreja, o que mudou aqui na minha mãe? Gente, a casa da minha mãe só está de pé devido a Deus. Devido a Deus que a casa da minha mãe está de pé. O meu irmão hoje, o Zezinho, falou assim, André, a única coisa que a gente tem é Deus mesmo, porque vocês viram? A tia Lu, mas o tio Tião afastou da igreja, o tio Zé se foi, o tio está lá em cima de uma cama. Então, a gente tem que o tio Tião, né? Então, a gente tem que pegar muito com Deus. E eu peço perdão todos os dias para Deus, porque eu me afastei dos pés dele. E é isso, irmão, por isso é hoje. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então, vamos orar aqui para a gente encerrar. Glória a Deus por isso. Que não mudou. Né, Duda? Eu que não posso contar, mas a Duda também, quando ela se batizou, ela também fez pedidos. E Deus ouviu de cara o pedido da Eduarda. Pedido mais ouvido que eu já vi, mais rápido. Pedido da Eduarda no dia do batismo dela. Então vamos orar, gente. Que não mudou, não vamos deixar o inimigo vir para... Isso aqui já escutou isso também. Eu que sei como é que a gente era. Eu que sei como é que eu era. Vem me... Eu era... eu era braba também, porque a pessoa amargurada geralmente é braba. Desse tamanhão. Desse tamanhão, imagina o que eu poderia fazer. Mas a gente braba faz. A gente braba fica cheio de força, gente. É um perigo. Mas o amargurado é brabo. Às vezes a gente acha que é só o temperamento. Não, a pessoa amargurada, ela é braba. Porque ela já passou muita coisa. Ela tenta se defender. Ela vira um porquinho espinho, costumo dizer. Porque ela, né? E eu era. Então, graças a Deus... Graças a Deus, o Senhor me resgatou. Vamos lá, então. Vamos ficar de pé, então? É uma oração bem curtinha que pede para fazer no final aqui, desse seminário tão curtinho, tão maravilhoso, que o Senhor nos deixou, com instruções bem claras, assim, né? O que é? Nos consagrar, gerar e cuidar. Nos consagrar, ter amor pelas pessoas que chegam perto da gente, cuidar delas, ouvir elas,
levar elas para se alimentarem. Pode falar. Então, vamos lá. Todo mundo, então, vamos fechar nossos olhos. Vamos tentar nos conectar aí com Deus dentro da gente, porque arrependimento, a gente sabe que é mudança de atitude, né? Arrependimento não é só eu orar aqui agora, mas é eu clamar para o Senhor para que eu faça as coisas diferentes. Pai, vamos repetir todo mundo. Pai, queremos te pedir perdão pelas ingerências do nosso viver na igreja, pelo descaso com a obra de Deus, por confiar em homens e querer a proteção e o cuidado de homens no lugar de Jesus. Queremos te pedir perdão por termos feito grupo familiar de maneira inadequada até hoje, por não seguirmos a agenda, por falta de entendimento, por não termos ensinado e incentivado os participantes do nosso grupo a se alimentarem na mesa do Senhor e também servirem ao Senhor. Nos perdoe por não valorizarmos e não investir na igreja na casa. Amém? Então, a igreja na casa é a menina dos olhos do Senhor, e que a gente venha pensar nisso, que cada família é uma igreja. Tem um banner aqui, ó. Cada família uma igreja ali, é um monte de casinha, e a casinha verde simboliza onde tem um grupo familiar. Ali tem luz, ali tem o Senhor, e que a gente cuide do nosso testemunho, que a gente cuide de tudo que a gente faz, que as pessoas entrem ali e saibam que elas vão ser acolhidas, que é um ninho de amor. Não vai acontecer nada contigo, não importa quem entrar ali. Na casa da Dona Maria já entrou de tudo, nunca aconteceu nada. Não vai acontecer, porque o Senhor nos livra. Quantas vezes entrar em Pedra 90 no meio da noite, que não pode, às vezes não, tudo pode com o Senhor, desde que seja Ele que manda a gente fazer, e que a gente não faça nada fora da vontade do Senhor. Amém? Senão Ele não ia dizer para a gente ir atrás dos perdidos. É isso, irmãos. Passando para o Edo de volta. Amém, então, irmãos, né? Vamos agradecer ao Senhor. Eu acho que o recado do Senhor foi dado a todos nós, né? E como a Adri falou, quem conseguiu ver o micro de hoje, né, ele falou bastante coisa que foi falado hoje aqui. Vamos só agregar conhecimento aí e agora começar a colocar em prática para que Deus venha romper nas nossas vidas. Amém? Então, vamos fechar os olhos, então? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por mais essa oportunidade que Tu nos deu de estarmos aqui reunidos no Teu nome, aprendendo mais de Ti, Senhor. Queremos Te pedir que Tu libere anjos aqui, Senhor, que venham fazer cirurgias espirituais no nosso coração, na nossa mente, e todo tipo de obstinação, de dureza, tudo aquilo que é empecilho que Satanás coloca na nossa mente, impedindo, Senhor, de nós nos rendermos a Ti, de fazermos aquilo que Tu manda, que tudo isso venha ser extirpado hoje do nosso coração, da nossa mente, e que Tu venha estar imprimindo ali, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Te louvar, e declaramos desde já, Senhor, que toda a honra e toda a glória é sempre Tua, Senhor, porque nós reconhecemos que não somos merecedores de nada, Senhor. A Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou, Senhor, e nos transportou para o reino da Tua luz, Senhor. E nós só temos que Te agradecer e Te louvar por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, vamos abençoar a vida dos irmãos, então?